Meio mês aí de ausência, tô de volta. Meu canal passou por problemas com o YouTube, questões de regulamentação e tudo mais. E com isso nós ficamos sem poder postar durante 15 dias, 14 dias se eu não me engano. E com isso o canal ficou parado obrigatoriamente. Eu fiquei triste, mas não tinha o que fazer, tive que esperar o aviso cair e aí voltar aqui com os vídeos, beleza? Então vocês me desculpem a ausência, mas eu volto em boa hora com as bets para o dia 2 de abril, terça-feira, onde nós teremos muitos jogos da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Você quer aproveitar o bônus da nossa parceira aqui do canal, acesse o primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Você nos ajuda bastante, tá tudo lá agora os links, porque agora aqui não pode manter nada, beleza? Agora sim, bora pro vídeo que tem muita coisa boa para nós conversarmos. Bom, pessoal, começando aqui com os jogos da Copa Libertadores, o primeiro jogo da nossa lista é Cobresal e Barcelona do Equador, confronto no deserto do Atacama, isso mesmo, o Cobresal é da mesma cidade do Cobreloa, né? As duas equipes são de El Salvador, no Chile, no deserto. O Cobresal não vai jogar no seu estádio propriamente, vai jogar no estádio do Cobreloa, mas ainda assim ele mantém uma altitude muito interessante para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, que é um time que não tem altitude em Guayaquil, tá? Então vai sentir muito essa questão da diferença aí do nível do mar, beleza? Claro que o Cobresal não é uma grande equipe, mas se a gente for olhar o recorte do ano passado, o Cobresal foi o time com o melhor aproveitamento em seu estádio, tá? 11 vitórias, 13 empates e somente uma derrota no Campeonato Chileno. E aí você pode falar, pô Danilo, mas o Cobresal não vai jogar no seu estádio, vai jogar em outro estádio. Gente, mas o fator da prioridade aqui do Cobresal é a altitude na hora de vencer. Então, a gente sabe que, claro, que mudar de estádio muda um pouco, mas ainda assim, jogar na altitude é o ponto-chave aqui para o Cobresal ter uma campanha tão boa como teve no ano passado no Campeonato Chileno. Então aqui eu não vou respeitar essa cotação do Barcelona, tá pagando DNB para ambos os lados, e eu vou aqui de Cobresal, handicap asiático, mais 0,25 a 1,67, que basicamente se a gente perder o jogo com o Cobresal, a gente perde nossa entrada. Se o Cobresal vencer, a gente ganha a nossa entrada, e se empatar, metade ganha, metade devolvida, ou seja, a gente só perde aqui em caso de derrota do Cobresal. E por mais que o Barcelona de Guayaquil seja superior tecnicamente, eu acho que na altitude a parada é um pouco mais complicada, e por isso eu tô nessa. Milionários e Flamengo, outro confronto na altitude de Bogotá, na Colômbia. Não é no Chile, né, no Atacama, mas é em Bogotá, na Colômbia. E o Milionários é um time um pouco mais cascudo que o Cobresal. Um pouco não, muito mais, né? É um time acostumado a jogar grandes competições, é um time acostumado a ter um enfrentamento alto na Colômbia, de frente Atlético Nacional, Deportivo Cali, América de Cali, seu maior rival Santa Fé, que é de Bogotá. Então é um time ali cascudo. E enfrenta um Flamengo que tem muito mais material humano para essa partida, obviamente, e por isso que é o favorito com odds ali em 1,80. Agora sim, galera, eu tenho duas entradas nesse jogo e as duas vão no Milionários, porque as cotações estão muito altas e, na minha visão, às vezes até ignorando o fator altitude para o Milionários, tá? Porque o Flamengo não vai ter vida fácil, não. Eu tô até achando muito baixa a cotação do Flamengo. Eu só não vou entrar aqui em algo dupla chance Milionários, porque realmente é um time muito pior que o Flamengo, né? Mas jogando na altitude e com muito físico, né? Que é o que a gente se espera sempre dos times colombianos, não vai ser partida fácil não pro Flamengo. Bom, falando de bet, eu vou aqui no Santiago Jordana para dar mais de 1,5 chutes, pagando 1,72. Ele é o centroavante do Milionários. Eu achei muito interessante essa entrada, porque é o cara ali referência do ataque do Milionários, e eu acho que se o Milionários der 8, 9 chutes e já uma média baixa de chutes, eu acho que 2 chutes serão dele. Então, eu acho que é uma cotação muito interessante. Santiago Jordana, mais de 1,5 chutes a 1,72. O nome dele tá aparecendo aqui no letreiro, beleza? E o próximo é Milionários, mais de 3,5 escanteios a 1,57. Eu acho uma cotação bem interessante pro Milionários, porque quando o time joga na altitude, o que mais a gente vê, na verdade, não é nem gols do time, mas uma pressão interessante em alguns momentos e, com isso, gerando escanteios, tá? Então aqui eu também vou de Milionários, mais de 3,5 escanteios, pagando 1,57. Eu acho uma entrada bem interessante, de acordo com o que eu penso para a partida ali do Milionários, tendo ali uma linha muito baixa de cantos no pré-live, por conta da sua cotação também.
mas em alguns momentos do jogo pressionando, principalmente se sair atrás do marcador contra o Flamengo. E como eu também não vejo Milionários abrindo o placar, acho que fica muito no empate ou uma vitória do Flamengo mínima, então o Milionários vai tentar buscar a vitória em casa e com isso esse mais de 3,5 escanteios para o Milionários é interessante na minha visão. Uma cotação mais baixa, eu não gosto de trabalhar muito com cotação baixa, mas nesse caso aqui eu vou abrir uma exceção, beleza? The Strongest e Grêmio. Aqui a análise variou muito, tá? Por quê? O The Strongest é um time da altitude, mas que não tem um material humano muito fraco, né? Então, quando ele pega um time brasileiro lá na altitude, é um jogo até que de igual para igual, tem uma superioridade dos bolivianos ali, mas às vezes o brasileiro consegue arrancar até um placar jogando no contra-ataque. Agora, o Renato Gaúcho, ele apontou que o Grêmio vai com o time todo reserva para a partida. Então, com isso, eu já passo a ver essa partida do Grêmio como basicamente uma partida perdida, né? E o Renato Gaúcho adora isso, né? Ele adora poupar, adora perder jogos que já são dados como derrota, né? E prefere às vezes poupar o time e ter o time mais interfisicamente para a final do Gauchão e depois para os jogos em casa na Liberta. E com isso tudo, as cotações do The Strongest que abriram 1,80, 1,90 já beiram 1,44. E tá justo, porque jogar na altitude com o time titular já seria muito complicado para o Grêmio, com o time reserva é mais ainda, porque os jogadores na altitude, os bolivianos, eles crescem muito de ritmo, ainda mais o The Strongest, que já está acostumado, né, no campeonato boliviano a jogar pressionando, a jogar em cima, a jogar marcando em cima, então com isso acaba que tá justo. O grande ponto aqui é que todo mundo amassou as linhas já todo mundo pegou escanteios, pegou moneyline, que é a mercado de vitória, então fica muito complicado fazer alguma coisa aqui, tá? Então eu vou deixar aqui para vocês um conselho que eu acho que dá para pegar no ao vivo, que é o The Strongest para vencer a 1,66 até os 5 do segundo tempo, tá? A 1,66 ao vivo aí o The Strongest. Ou o dupla chance se bater também até os 10 do segundo tempo, se ele tomar um gol antes, até o 61. É interessante aí o The Strongest ou empate também, caso o Grêmio faça 1-0, tá? Então, ou um ou outro, o que bater antes, eu acho interessante, porque amanhã eu acho que o The Strongest não sai aqui com um empate. Eu acho que ele ganha, e ganha até de uma forma fácil essa partida. Deportivo Táchira e River Plate eu fiquei de fora, partida na Venezuela, cotações baixas para o River Plate, eu não confio no River Plate fora de casa aqui, não acompanho futebol argentino muito, também não acompanho muito futebol venezuelano, e é uma viagem meio desgastante, Venezuela é um dos últimos países da América do Sul, então assim, tá justo, acho que até tá um pouco baixo para o River, mas é aquela coisa, pode ser tanto 3-0 para o River quanto 1-0 para o Táchira, então aqui nem finalizações, nada, eu tô fora de tudo aqui. Mas se fosse para dar um placar, acho que eu daria 2-0 River, 2-1 River. Universitário do Peru e LDU de Quito. Tomem muito cuidado com o Universitário. É um time que leva muitos torcedores para o estádio. É um time peruano. Tem o Andy Polo da seleção peruana que já jogou lá. Tem o Edson Flores, que nós temos uma bet nele. Eu já vou falar para vocês sobre. Então é um time que jogando em casa tende a dar problemas para os seus adversários. E a LDU a gente conhece basicamente a base do time porque foi campeão da Copa Sul-Americana e foi vice-campeão da Recopa Sul-Americana. É aquela mesma vertente, aquele time safado e quando ninguém espera ele dá seus golpes, mas que o seu grande trunfo, na verdade, está jogando em casa, quando o LDU tá no Equador, que ela tem altitude, é um time insuportável, mas fora de casa é um time que não é tão brilhante assim e que geralmente sofre pressão. Para amanhã, eu vejo o time do Universitário mais preparado para a vitória, tá? Mas aqui eu não vou em nenhum mercado de vencedor, não acho que tá tudo muito bem ajustado. O Universitário tá 2,40, ele deu tá 3 e pouco, então acho que tá justo, tá? Até porque o Universitário não é nenhum primor técnico, não. É mais torcida, mais raça, mas tecnicamente falando é um time que não oferece nada demais. Agora, em termos de futebol e de técnica, né, de formação tática, eu acho que o Edson Flores, o atacante do Universitário, tá com uma cotação muito baixa, tá? Eu peguei aqui o Edson Flores para dar mais de 1,5 chutes a 1,61. É um jogador interessante, é um jogador vital, assim como o Santiago Jordana é para o Milionários. O Edson Flores é vital para o time do Universitário. O time do Universitário deve fazer uma pressão inicial, então já descolar alguns chutes ali no começo do jogo. E com isso aí, eu acho que esse mais de 1,5 chutes do Edson Flores, ele é bem interessante, pagando 1,61. Então eu vou aqui também nessa entrada de finalizações, mas dessa vez o jogador Edson Flores do Universitário, pagando 1,61. E nesses dois últimos jogos, o Ameliano do Paraguai pega o Atlético Paranaense e
o Racing de Montevideo, não é o Racing da Argentina, pega o Corinthians, ambos os jogos são fora de casa para os brasileiros. Esse jogo aqui vai ser no estádio do Cerro Porteño, e esse jogo do Racing eu não confirmei, tá? Mas deve ser também num campo neutro. O grande ponto aqui, galera, é que há uma superioridade gigantesca de CAP, mesmo o CAP com algumas peças poupando, e do Corinthians em relação ao Racing Montevideo, mesmo o Corinthians não sendo essa Ferrari todo esse ano. O Racing é quase um time amador, cara. O futebol uruguaio é muito fraco, até para Peñarol e Nacional hoje em dia em relação aos brasileiros. Imagina para Racing de Montevideo. Então aqui o Corinthians não perde, e o Ameliano é um pouquinho melhor, tá? Tá acostumado com um enfrentamento um pouco mais alto. O futebol paraguaio tá com uns times interessantes, com o Olímpia, com o Cerro, com o Libertad, também tem um time muito interessante, ele compete bem lá. Agora, contra o CAP, num estádio de campo neutro, um gramado bom, eu acho que o CAP vai desenvolver bem aqui. Então eu vou duplar o empate anula do CAP com o Corinthians, que dá uma cotação de 1,72, tá aqui embaixo para vocês verem. Então essa é a minha previsão para esses dois jogos. Eu poderia aqui ir de CAP para vencer e Corinthians para vencer separado, só que acho que a gente tem muito mais proteção de fazer uma dupla onde a gente não perde se um dos dois não perderem, tá? Então eu acho que eles não perdem, acho que no máximo eles empatam, e com isso é bem interessante pensar aqui numa dupla de DNB aqui dos dois, que resulta numa cotação de 1,72, beleza? Pessoal, tô meio cansado, tava viajando, cheguei hoje, mas eu espero que vocês curtam a análise aí. Amanhã eu volto com mais vídeos da Libertadores, mais organizado aqui, e vamos ver se o canal não cai de vez aí, porque me deixou um pouco desanimado, mas força na peruca. Vamos pra cima!